sou a Viviane do Lago Nakazato, sou aromaterapeuta e neste vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês uma grande dúvida que muitos me procuram, que é sobre qual o melhor acessório para se utilizar em aromaterapia. Neste vídeo nós vamos falar basicamente aqui de difusores, tipos diferentes dos difusores. A gente tem vários tipos de difusores, né? De vários preços, vários modelos e de vários mecanismos. O que a gente precisa pensar? Primeira coisa, né? Então, primeiro passo, qual é o meu objetivo? Por que eu vou usar determinado difusor? Eu vou ter difusor de ambiente, eu vou ter difusor pessoal, né? Mas a primeira questão é, qual é o meu objetivo com este difusor? O segundo passo é quanto eu posso investir, porque dentro dos tipos de difusores, né, então a gente vai falar, tem o difusor ultrassônico. Dentro desse difusor ultrassônico são vários os preços também. Então eu preciso entender qual é o meu objetivo e quanto eu quero investir também. O preço varia de acordo com o modelo do difusor e até mesmo o tamanho, né, do ambiente que ele pode atender. O primeiro difusor que eu trago aqui para vocês é com relação ao difusor ultrassônico, né? Então o difusor ultrassônico é este modelo, declaro aqui que não tenho conflito de interesse, ou seja, não trabalho para nenhuma marca, tá? Mas eu vou apresentar aqui alguns benefícios, algumas vantagens e desvantagens de cada difusor. A vantagem do difusor ultrassônico é que ele trabalha, né, numa difusão a frio. Então ele preserva com certeza aí a qualidade dos óleos essenciais. Então a gente vai adicionar água e a partir de ondas ultrassônicas, esse óleo essencial na água ele vai sofrer um processo de agitação. Vale lembrar que se eu pingar o óleo essencial na água, óleo não se mistura com água, então nada vai acontecer. Mas no difusor, por conta dessa agitação, acontece a liberação desse aroma desse óleo. Ajuda também a umidificar o ambiente, porque essa névoa, né, então a fumacinha que sai contém água, né, que nós colocamos água. E nessas partículas de água que vão sendo evaporadas, que vão saindo nessa névoa, sai o óleo essencial, mas também essa água ajuda na umidificação desse ambiente. Uma vez que a gente tem, né, esse ambiente também aí umidificado, a gente já tem um potencial benefício para a questão respiratória, né? Então, principalmente naqueles dias mais secos, tudo, já tem essa contribuição também do próprio mecanismo do difusor ultrassônico. Existe aí, inclusive, algumas linhas de produtos que asseguram que essa umidificação, essa liberação dessa névoa contém aí, por conta dos óleos essenciais determinados que vão ser utilizados, né, vão liberar íons que ajudam na eliminação, no combate a bactérias, micro-organismos, deixando o ambiente melhor para respirar. Existem alguns modelos também desse ultrassônico que já fazem um trabalho de cromoterapia, então eles modificam de cor também, né? Então, 2 tratamentos, aromaterapia e cromoterapia junto. O que é importante vocês entenderem é que existem vários modelos e tamanhos, então dependendo do tamanho do seu ambiente, você tem que pensar no modelo também do difusor, tá? Porque ele vai ser capaz de fazer isso dependendo aí da metragem do ambiente. Isso você vai conseguir ver na especificação de cada difusor. Além disso, como também tem vários tamanhos, a forma de uso vai depender de quanto cabe nesse difusor em água, né? Então, a quantidade de óleo essencial vai ser de acordo com a quantidade de água que você colocar. Por isso que a ajuda de um aromaterapeuta é importante, porque ele vai determinar, de acordo com o seu objetivo e sua necessidade, quanto de óleo essencial você vai pingar naquela quantidade de água que o seu difusor tem de capacidade. Outra questão interessante é pensar no tempo de uso. Então, esses difusores ultrassônicos a maioria deles tem até um controle remoto, alguns não tem controle, mas que você consegue fazer a programação de tempo. Isso no quesito terapêutico é muito legal, porque não fica lá
a perder de vista, então de acordo com o objetivo a gente também consegue determinar se você vai utilizar por 1 hora, não, então é possível programar. Para a higiene do sono é muito legal, porque não vai ficar ligado por muito tempo, então ele vai ajudar no processo inicial da higiene do sono, depois ele vai desligar, né? Então é bem interessante se a gente consegue ter esse timer, tá? E agora, se ele for mais para melhorar, né, o aroma do ambiente, perfumar o ambiente, aí é mais tranquilo com relação ao tempo que você vai deixar. Porém, cuidado, porque os óleos essenciais, por mais que fique lá no cantinho, né, muito tempo, algumas pessoas podem ter dor de cabeça, tem alguns efeitos colaterais, então merece aí uma atenção quando a gente trabalha os óleos essenciais em difusor de ambiente, tá? Quando a gente pensa em terapêutico, também é interessante, e aí um aromaterapeuta vai ajudar, em chegar perto para poder fazer a inalação nessa nebulização, né? Então, nessa névoa que sai, é importante que a gente se aproxime e faça, já que a aromaterapia é a inalação desses óleos essenciais, tá? Se for para um ambiente, em qualquer lugar, só para cheirar o ambiente, qualquer lugar que ele fique, tá valendo. Tá? Mas se for terapêutico, é importante que a gente se aproxime e faça essa inalação de acordo com o objetivo. Às vezes a gente faz uma inalação, espera alguns minutos, faz outra inalação e pode repetir às vezes isso 2 a 3 vezes, de acordo com a prescrição desse tratamento. Nós temos também este que é o difusor elétrico. O difusor elétrico, ele é muito mais tranquilo para carregar de um ambiente para outro, que não vai ter água, a gente termina, então é bacana. Ele vai direto na tomada, tá? E também existem vários modelos. Ele pode ser de plástico resistente, né? Porque ele vai aquecer, ele não aquece numa temperatura a ponto de ficar quente, de queimar a mão, mas ele vai aquecer. E tem de cerâmica, então tem vários modelos, desde que vocês olhem no rótulo de que ele é um material resistente à temperatura e que consiga também preservar a qualidade desse óleo essencial. A grande questão é que quando a gente aquece o óleo, ele pode perder algumas propriedades. Nos difusores elétricos, feito especialmente para isso, é mais difícil que aconteça essa perda, né? Algumas linhas aí falam até para a gente colocar um pouquinho de água e fazer aí e pingar o óleo essencial, e isso poderia garantir aí a qualidade do óleo essencial e não perder nenhuma propriedade, tá? Mas se bem utilizado no tempo indicado, né, numa prescrição adequada, a gente não vai ter perda da qualidade do óleo porque o meu difusor é elétrico. Este aqui é um modelo de difusor elétrico. Tá? Então aqui ele tem essa cavidade onde a gente vai colocar o óleo essencial. Se for a pastilha, é aqui que vai também, tá? A pastilha de óleo essencial. Podemos fazer a mistura da pastilha com um outro óleo essencial, fazer uma sinergia, não tem problema algum, tá? Se for utilizar direto o óleo essencial, tanto aqui como no colar, e fazer uma sinergia proposta pelo aromaterapeuta, a gente sempre pede para fazer a mistura antes num recipiente e colocar aqui com conta-gota, tudo, porque aí a gente aproveita melhor e faz a diluição mais adequada, tá? E aí vejam, a gente tem um plug de liga e desliga, então isso é interessante porque aí a gente pode deixar ele na tomada, tá? E esse, por exemplo, tem, né, que vocês podem buscar, é a tomadinha, ela gira. Então, independente do formato da sua tomada, a gente consegue utilizar, tá? Quais são os cuidados que a gente vai ter no difusor elétrico? Se você tem um bichinho de estimação e ele fica na tomada lá embaixo, esse bichinho pode lamber, pode derrubar, assim como criança, né? Pode pôr a mão e depois levar ao olho. Então o cuidado é porque como ele fica exposto e normalmente na parte de baixo, a gente pede para tomar cuidado se tem outras pessoas, bichinhos e crianças nesse ambiente, né? Às vezes a gente fala, vou pôr numa tomada lá em cima, mas se for um gato, por exemplo, o gato é espoletinha que vai subir em prateleira também, então sempre ficar atento nesse sentido, tá? É bacana, consome pouca energia, então é bem tranquilo de se utilizar, né? Não vai aumentar o seu gasto, o seu custo.
A questão é que ele serve para ambiente menor, né? Então a gente não consegue fazer com que ele fique num ambiente muito grande. Então, principalmente se for perfumar um ambiente, às vezes a gente não consegue. E nesse mesmo raciocínio, se ele é terapêutico, ele não sai essa névoa. Então a gente precisa, pensando na questão terapêutica, chegar mais perto para poder fazer a inalação quando o óleo começa a ser aí, né? O aroma começa a ser liberado, tá? Então isso também é um ponto super importante no quesito terapêutico. Outra grande vantagem é que, assim, às vezes a gente não quer comprar, né? A pessoa não quer comprar vários óleos essenciais, alguns são mais caros justamente pela qualidade que ele tem, o processo de destilação mais demorado, mais difícil, tudo. O que a gente tem de possibilidade? A utilização das pastilhas aromáticas. Então as pastilhas aromáticas é como se fosse aquela vela, mas ela não tem um pavio. Então quando você coloca dentro do difusor, a gente vai ter o aquecimento do difusor, essa pastilha derrete e exala esse aroma. Então é bem interessante porque pode ter aí várias pastilhas, vários locais vendem as pastilhas, a gente pode fazer uma sinergia. Então é bem interessante porque eu tenho o uso da pastilha, não preciso ter um monte de óleo. E as pastilhas têm um custo menor, né? Porque vai uma quantidade de óleo menor, a pessoa não está comprando o óleo, né? Então, na verdade, não é que ela vai com uma quantidade de óleo menor, mas a pessoa não compra o óleo, ela vai ter isso pronto, feito por alguma empresa. Existem alguns difusores que são chamados de ultrassônico, mas coloca água, mas eles têm um filtro ou algodão dentro. São interessantes, tudo, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque alguns desses difusores não aceitam o óleo essencial, não aguentam o óleo essencial, porque o óleo essencial às vezes é tão forte, pode danificar essa redinha e você perder seu difusor rapidamente. Alguns óleos não são recomendados para esse tipo de difusor, então a gente precisa ficar atento aí qual óleo que eu vou utilizar e qual é o difusor que eu tenho, tá bom? Então é sempre importante a ajuda do profissional para te orientar dentro desses difusores, né, ultrassônicos, qual que é o melhor e qual óleo a gente pode utilizar. Outra opção de difusor são esses com vela, né, ou chamado de rechaud, onde a gente põe a velinha, aí essa vela na parte de baixo aquece a parte de cima, onde a gente vai pingar o óleo. O raciocínio é o mesmo do difusor elétrico, só que aqui a vela lá é elétrico, mas é o mesmo raciocínio. Os cuidados também com bichinho, com criança, são os mesmos, e eu aqui levo um cuidado além, né, sempre muito cautelosa, eu tenho um pouco maior aí de preocupação por conta dessa vela. Então, se alguém esbarrar, se essa vela cai, se eu esqueço de apagar e saio, o risco, né, de incêndio, de pegar fogo, de né, causar aí um acidente é maior. Então, atenção maior nesse tipo de equipamento, tá bom? E por fim, queria falar um pouquinho, né? Quero falar um pouquinho sobre os difusores pessoais, que são esses colarzinhos. Então, o colar é interessante, né? Primeiro porque esteticamente é bonito, são vários modelos que a gente tem aí no mercado. Então, é muito bacana esta opção do colar, né? Pode ser um colar, pode ser uma pulseira. Existe hoje também o difusor que a gente coloca lá no carro, né? Naquela onde sai o ventinho, né, do carro, ele fixa ali e também posso utilizar no carro. Então, a gente pode até considerar ele como pessoal ou de ambiente. Esses colarzinhos, pulseira, ele pode ser com feltro, que né, são essas bolinhas aqui, ou ele pode ser utilizado no algodão, pingo no algodão. Quem não tem um colar e quer experimentar, a gente pode também fazer alguma dessa estratégia de pingar o óleo essencial e fazer essa inalação. Mas isso eu posso falar em outro vídeo para a gente explicar como funciona esse processo da inalação. Eu gosto muito dessa opção do colar, por quê? Porque a própria pessoa que coloca o colar, ela vai estar sentindo esse cheiro, né? E ela vai estar inalando, então do quesito terapêutico é muito interessante, porque aí a gente pode trabalhar no ambiente, né, colocar o colar no ambiente de trabalho, a gente pode utilizar num transporte público, porque eu vou colocar o colar, ele não é um perfume que as pessoas vão sentir,
ele vai estar aqui numa posição onde a pessoa unicamente vai sentir. Então a gente tem esse efeito terapêutico muito interessante e os outros que estão à volta não vão sentir. Diferente do difusor, né, de ambiente. Então o difusor de ambiente, se você tiver no ambiente de trabalho, nem sempre a gente consegue colocar o difusor, mas o pessoal é super possível. Então eu gosto muito. Prefiro o difusor de colar do que o de pulseira, porque o de pulseira a gente precisaria estar chegando ao nosso nariz para fazer essa inalação, tá? Olha que interessante. Esse aqui é um colar difusor, tá? Então, além de ser bonito, tudo, né? Ele acaba ficando bem legal quando pendurado. Como que ele funciona? Você abre e ele tem um feltro aqui dentro. Nesse feltro é que a gente vai pingar o óleo essencial, tá? Pingou o óleo essencial, eu volto aqui, fecho e pendura, tá? E a gente vai conseguir ficar inalando, né? Bem suave, não fica forte, não incomoda. Existem alguns modelos, né, que são umas pedrinhas, tem uns que são totalmente artesanal, com um buraquinho que a gente pode pingar no algodão e colocar no buraquinho e também ir trocando esse algodão. Então faz um filetinho de algodão, coloca e tira de acordo com a sua necessidade. Nesse colar, poucas gotinhas, às vezes uma gotinha nesse feltro é suficiente para a gente ficar aí de meia hora a 1 hora fazendo essa inalação. Então é interessante enquanto a gente precisa de foco, eu posso usar um alecrim, se eu estou muito agitada eu posso usar uma laranja doce, né? Então é bem interessante porque eu posso ter vários feltros e utilizar de acordo com a minha necessidade ali. Então eu gosto muito do difusor pessoal quando o objetivo é terapêutico. Já o difusor que eu coloquei aqui de carro, que ele pode ser considerado de pessoal se eu estiver sozinha num carro, ou de ambiente se tiver mais pessoas ali no carro, ele vai trazer no carro, no ambiente, a gente precisa também tomar um cuidado, tá? Sozinha no carro, né? Ou o que a gente precisa? Qual é o tipo de óleo que eu vou usar? Se esse óleo vai me trazer distração, se vai me trazer dor de cabeça, se eu fico muito relaxada ou muito agitada no trânsito, então muito cuidado, tá? Com essa utilização no carro. E também se tem outras pessoas, porque quando a gente fala no ambiente, às vezes o ambiente é grande e as pessoas estão mais distantes, mas no carro, se tiver criança, se tiver um idoso, a gente precisa tomar cuidado que aí da mesma forma que eu vou sentir, os outros vão sentir. Então o difusor de carro merece muita atenção de quem está comigo também. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Um vídeo rápido, mas certeiro sobre os tipos de difusores. Então, pode deixar nos comentários as dúvidas, pede ajuda para o seu aromaterapeuta, é super importante que tenha esse acompanhamento para que você possa selecionar o melhor óleo essencial para o seu objetivo e a melhor forma de aplicação, que o resultado vai fazer toda a diferença. Abraços aromáticos e até o próximo vídeo!